Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Covil das Lobas. Este podcast que nasceu da nossa vontade de abrir um espaço de conversa sobre o envelhecimento feminino que não tenha fórmulas prontas e nem idealizações. Aqui nós vamos falar sobre os desafios que atravessam a maturidade, mas principalmente sobre as possibilidades que essa fase pode nos revelar, como mais presença, mais desejos e outras formas de estar no mundo. Nós vivemos uma cultura que associa o passar do tempo à perda e ao apagamento, mas envelhecer também tem outro lado. Pode ser um processo de revisão e de reencontro consigo mesma. É sobre essas travessias e sobre os cuidados que nós precisamos ter conosco durante elas que nós falamos neste podcast. O meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, pesquiso sobre envelhecimento feminino há mais de 11 anos, sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva, tenho 2 livros publicados sobre o assunto e, mais recentemente, concluí a especialização em cuidado integral de mulheres maduras. Ana? Sou Ana Paula Lima, jornalista, analista junguiana, arteterapeuta, com uma pós em psicologia analítica e também em cuidado integral das mulheres maduras. E eu sou a Clau Furtado, também arteterapeuta, arte educadora há 22 anos, estou com 47 anos e sou guardiã do portal Ciranda das Estações, onde eu convido ou provoco as mulheres a irem além das suas próprias fronteiras, viajando em direção à sua alma cigana. E hoje aqui, mulheres, a gente vem refletir sobre o seguinte: nós vivemos nessa sociedade que celebra o novo, o rápido, o que é produtivo e muitas vezes tenta convencer mulheres maduras de que elas já passaram do tempo de recomeçar. Mas será isso mesmo? Ou seria justamente na segunda metade da vida que começamos a nos aproximar daquilo que faz sentido de verdade, né? Entre o medo, o etarismo, os recomeços e a coragem de escutar a própria alma, hoje a gente abre espaço nesse portal para refletirmos sobre esse tema. Então, mulheres, eh, quando a bússola interna da maturidade aponta para outro caminho, mas a vida adulta cobra essa estabilidade e sustentação financeira, como que a gente encontra coragem para não abandonar o que a alma deseja? Passa a palavra, Adri. Eu acho que é um momento bastante desafiador quando a gente se dá conta de que muitas vezes nós performamos roteiros que não eram necessariamente aqueles que serviam para a gente, porque quando nós somos jovens, quando vamos escolher uma profissão lá muito cedo, nós nos preocupamos em ganhar dinheiro, em adquirir coisas, em ter uma reputação, um reconhecimento. Nesse roteiro tradicional do sucesso, como eu falo, em que você tem o seu valor relacionado ao que você tem, ao que você conquista, ao seu status. E nós, na primeira metade da vida adulta, nós somos muito guiadas por isso, por essa necessidade de validação dentro desse roteiro. E aí, quando nós chegamos nessa metade da vida, em que muitos processos externos nos atravessam, coisas externas como lutos, doenças, mudanças na vida conjugal, filhos saindo de casa, a configuração da vida muda e nós mudamos internamente também. Com isso surgem outros desejos, às vezes ressurgem desejos anteriores que ficaram lá na caixinha da sombra, depois a Ana pode falar melhor sobre isso, durante tantos anos, e a gente sente necessidade de mudar profissionalmente, mas vai ao encontro dessas questões que você colocou, Cléo. O mercado não nos considera mais ágeis, mais produtivas. Tem a questão da menopausa, que é até motivo de piada em muitos ambientes, principalmente em ambientes corporativos, que a mulher começa a se abanar e já ficam as piadinhas. Então, a mulher na menopausa já não é considerada tão produtiva por não ser mais reprodutiva.
E aí a gente se vê nessa situação e por isso também muitas mulheres partem para o empreendedorismo. A maior parte das mulheres empreendedoras no Brasil é de mulheres na maturidade. Isso não é à toa. O lugar dessas mulheres no mercado de trabalho já não é mais o mesmo, elas já não têm o mesmo espaço. Ironicamente, no momento em que elas estão mais preparadas, não só naquele ofício que elas realizam, mas também porque as pessoas na maturidade, e isso é comprovado, têm uma possibilidade de aumento no quociente emocional. Nós nos tornamos mais estáveis emocionalmente. Isso beneficia não apenas a nós mesmas, mas também as equipes das quais a gente faz parte. Então, nós temos, por um lado, tantas possibilidades e desejos novos aflorando, e, por outro lado, uma sociedade que diz que a gente não tem mais idade para recomeçar. Cada uma de nós tem uma história pessoal de transição de carreira na maturidade. A minha foi aos 41 anos, que eu pedi demissão de um emprego super estável, 17 anos de carreira, uma carreira bem consolidada, reconhecida, e decidi enveredar por outros campos que na época eu nem sabia muito bem quais seriam. E vocês também têm, né? Queria saber da Ana, como é que foi essa virada para ela e como é que foi lidar com essas questões? É um grande desafio, né, porque, como a Cleo disse, como conciliar, né, uma questão material que a gente precisa, né, a gente precisa de estrutura material para viver e para envelhecer, né, porque a gente não vai trabalhar até morrer, né, espera-se que não. E como atender esse chamado, né, que a gente recebe mesmo o chamado, né, quem está atento, né, quem está atento. E para mim isso aconteceu, também por volta do a minha virada foi até recentemente, assim, minha virada total tem uns 1 ano, mas o meu chamado começou por volta dos 45, que aí eu decidi, sem saber decidi assim, decidi que eu não queria mais fazer o que eu já fazia, né. E eu ainda me considerava uma pessoa já privilegiada, porque eu não estava já numa grande organização, eu já tinha eu saí eu tra como jornalista, trabalhei em grandes empresas, aí eu saí, já vi que eu não me encaixava naquele movimento, né. E eu fui abrir uma agência de comunicação própria. E já para mim já foi um super ganho de vida, de qualidade de vida, até financeiro. E de autonomia, né, porque eu buscava muito autonomia, poder ter os meus horários, né. Aí eu já estava nesse caminho, mas mesmo assim aquela insatisfação, né, uma insatisfação, e aí eu não identificava muito bem com o quê. Aí veio pandemia, e aí eu entendi, para mim, acho que para mim veio com muita clareza que o que eu fazia já não fazia mais sentido, o que eu entregava para o mundo não fazia mais sentido para mim, porque eu não acreditava mais naquilo. Eu ajudava empresas a vender. Isso de uma maneira muito ética, né, mas mesmo assim eu já não via mais sentido naquilo. E aí me despertei um desejo de estudar psicologia. E fui estudar, mas sem a pretensão de me tornar uma psicoterapeuta. No meio do caminho, sabe aquela coisa, vai que o caminho se abre? Eu acho que foi um pouco por aí, porque eu não tinha clareza de como eu ia fazer, quando eu ia fazer, o que eu ia fazer também. Mas eu dei o primeiro passo. E aí as coisas quando a gente se predispõe a dar esse primeiro passo, por mais que a gente não tenha tudo planejado, porque a gente não vai ter, a vida não cabe num planejamento, né, a vida não cabe, mas a gente tem que se colocar nesse caminho e as coisas vão acontecendo. Ah, é mágica? Não, não é mágica também, né. Falando assim parece que, é tudo, né, tudo fácil. Não, não é fácil, mas é um processo que você tem que se desapegando, se desidentificando daquele trabalho que para você não faz mais sentido, que é um processo, não é assim da noite para o dia, né.
E ao mesmo tempo construindo esse outro caminho que você não sabe bem o quê, mas você só vai saber se fizer, se experimentar. Então eu acho que eu tive essa coragem, mas eu também tive um suporte, eu acho que aí tem a questão financeira, que tem que ter uma organização financeira para fazer isso. Não dá para romantizar, falar: "Ai, vou largar tudo, vou vender coco na praia". Vai pagar por isso, né. E aí meio que a vida, assim, eu durante a minha vida, eu nunca construí grandes patrimônios, tá. Sempre vivi bem, mas nunca acumulei dinheiro, nunca guardei, eu tinha uma dificuldade enorme a vida toda de guardar, mas por perdas familiares, um dinheiro acabou chegando até mim, pelo meu pai, pela morte do meu pai, da minha mãe, e isso me propiciou fazer essa transição que eu estou fazendo hoje. Porque a gente não começa ganhando dinheiro né, assim, de repente, nessa sua nova profissão, ou trabalho, ou vocação, né. Então, a vida me tirou os meus pais, mas me possibilitou foi isso, pensando bem racional, parece até feio falar assim, né. Não que eu quisesse, imagina, mas me abriu um outro caminho, me abriu um outro caminho. Então, assim, tem que ter, coragem, tem que ter planejamento, organização, tem que aceitar que tudo tem um tempo, e esse tempo não é imediato, não é imediato. Uhum. Eu diria que se no meu caso, eu pesquisei muito conversando com pessoas que fizeram a mesma transição que eu, de jornalismo para psicologia. E me falaram 2 anos para você fazer essa transição e começar a ganhar dinheiro, a conseguir se sustentar com essa sua nova profissão, né. Então e é verdade, mas você tem que estar muito disponível a tem que dar a cara a tapa, não tem como, né, não tem como. Mas eu acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, assim. Eu admiro muito vocês duas, porque vocês rompem com um sistema, que coloca o sucesso, né, a partir, claro, dessa perspectiva do masculino, é muito diferente do que seria o sucesso para as mulheres, né. A terapeuta, a que escreve o livro A Jornada da Heroína, a Maur Murdock, né, ela traz essas questões de que o sucesso para o homem, se a gente ficar se comparando a isso ao longo da vida, vai chegar o momento do esvaziamento, né. E que para a mulher, para as mulheres, né, a realização feminina não tiver apenas não está apenas em conquistar espaços externos, mas também, sobretudo, em recuperar partes de si que ficaram esquecidas no caminho. E sobre mim, eu sou concursada pública, numa profissão que lá atrás eu adiei muito, porque a minha mãe era educadora, a minha irmã era educadora, e eu associava esse lugar a poucas possibilidades de ousadia. Então eu sou arte educadora e eu trabalho há 22 anos em arte educação. Só que há 20 eu fiz uma formação como arte terapeuta. Eu tô até arrepiada de falar, porque eu demorei uma vida para aceitar também essa minha liberação, a possibilidade de eu fazer outras coisas que não esse lugar que eu tanto tinha resistência. Então algo me amarrava ali também, é lógico, eu tenho um concurso, eu não desfiz, eu não rompi esse concurso, eh, por N razões, né, eu também não trabalho todos os dias o dia inteiro, isso me dá um respiro, um tempo, mas foi também ali na pandemia, Ana, que algo em mim gritou, né, eu pude ter tempo para fazer coisas online, encontrar com um círculo de mulheres, eh fazer formações,
ter tempo em casa para com meu filho, apesar de, claro, era uma ausência enorme das relações. Mas a partir dali eu senti que eu gostaria, né, de pontuar algo diferenciado, só que eu precisei mudar algo em mim, que era: você pode ser reconhecida para além da arte educadora. Eu tinha um medo de me apresentar como terapeuta, porque eu não me achava pronta, porque tudo que eu tinha feito não era suficiente, e a grande impostora vem aqui colando na nossa alma. Então acho que a transição da maturidade, ela traz um reconhecimento da minha trajetória e um acolhimento dessa mestra, professora que eu tinha tanto medo de incorporar, para também, ela vir para os meus trabalhos enquanto terapeuta, sabe. Então eu acolho essa minha história, por exemplo, as vivências em círculos, em vivências terapêuticas, né, no coletivo, elas são fáceis para mim, não que seja assim, não me dê borboletas no estômago, né, na alma, quando eu proponho algo no coletivo, enquanto terapeuta. Mas enquanto eu estou lá, eu também estou naquele palco da sala de aula. Então isso me deu uma estrutura e mobilidade no diálogo, no brincar, né, numa maneira de colocar ali, que eu hoje olho e integro a minha jornada desta heroína, né, sabe, acolhendo tudo que foi, assim como vocês, acredito, né, que hoje vocês possam perceber, então essa é a minha pergunta, se houve mesmo esse rompimento, esse fio, né, bem forte que vocês rompem, né, com essa estrutura, mas o que que vocês carregam desses anos, né, de trabalho, num sistema que a gente nada contra hoje em dia, e para incorporar nos seus trabalhos, uma vez que também, como a Ana fala, a partir desse trabalho autônomo, a gente também precisa gerar esse sustento e viabilizar possibilidades, né, da gente ficar tranquila e não só nesse modo sobrevivência, né, em que muitas de nós precisa estar por causa de condições menos privilegiadas talvez, né, também. Sim, essa questão do recomeço profissional, a gente tem que considerar que tem recortes que a gente tem que considerar. Eu, por exemplo, trago a minha bagagem, como você perguntou, de jornalista, até porque eu faço hoje, que eu escrevo. Então, a jornalista em mim segue existindo, mesmo no trabalho autônomo, e eu fiz outros trabalhos relacionados ao jornalismo e à pesquisa que me, me proporcionaram dinheiro, porque também tem muita romantização em torno desse recomeço profissional, de que atendi o meu chamado e fui, deu tudo certo, e tem esse período inicial mais difícil financeiramente, que a Ana falou, que pode não acontecer, mas o comum é que aconteça toda vez que você faz uma transição. E ter uma reserva financeira é fundamental para que nós consigamos sustentar os nossos sonhos, pelo menos no começo deles. Eu fiz a minha reserva financeira durante toda a minha vida adulta, desde que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho lá como estagiária, guardava um pouquinho, comecei a investir e criei um patrimônio que me proporcionou fazer essa transição. Se eu não tivesse feito isso, eu não conseguiria ter. Não é só uma questão de coragem, é uma questão de possibilidades de ter coragem. A gente tem que ter uma base que nos possibilite ter coragem. Então, eu vejo muitas mulheres se culpando por não terem a coragem de fazer uma transição de carreira, quando lhes falta uma base para poder ter essa coragem. E então ficam elaborando mentalmente a questão de querer ir ao encontro do seu propósito. Só o propósito não é suficiente, a gente precisa organizar a estrutura da vida para que nós possamos
desenvolver esse propósito ou descobrir esse propósito ou ir mudando de propósito ao longo da vida, porque eu também não acredito que o propósito seja uma coisa fixa. Eu acredito num portfólio de propósitos, tem várias coisas que nos trazem sentido para a vida e que a gente pode oferecer para o mundo, e também que nem sempre estão relacionadas ao trabalho exclusivamente. Então tem é um contexto, meio que um labirinto em que a gente precisa ter clareza para entrar, tendo aquele fio de Ariadne que vai nos guiar, que vai nos dar uma sustentação, que vai nos ajudar a ter mais tranquilidade para escolher os caminhos. Porque escolher um caminho, quando a gente não tem dinheiro para pagar os boletos no final do mês, não é autonomia. Não tem como ter autonomia nessa situação. Então, eu reconheço muito o meu privilégio de ter construído essa base financeira, com base no meu trabalho, todo mês juntando um pouquinho, investindo, bem assessorada, que foi muito importante, é determinante para mim até hoje, porque é a base do que eu vivo, graças ao trabalho que eu tive durante muitos anos no mundo corporativo, em veículos de comunicação, e que eu agradeço muito por todo esse tempo. Talvez hoje não fosse a profissão que eu escolhesse, como quando eu tinha 17 anos. A gente é muito jovem quando tem que fazer essa escolha. É muito, muito jovem. Talvez eu não fizesse, talvez eu fizesse também, mas aquela menina que escolheu ser jornalista fez a escolha que ela podia ter feito com os recursos que ela tinha, o conhecimento que ela tinha, e tá super ok, ela construiu uma vida em cima disso, e eu tenho muito orgulho da escolha dela e do que ela fez. E assim como tenho muito orgulho da mulher madura que eu sou hoje, que decidiu optar por outros caminhos, mesmo quando o mundo dizia que depois dos 40 isso já não tinha espaço. Hoje virou até quem estuda futurismo fala muito sobre a terceira carreira que a gente vai ter lá na velhice, que as pessoas estão se reinventando, mas também acaba criando uma certa pressão da reinvenção. Nem sempre as pessoas querem uma mudança completa de carreira. Às vezes, adaptar a trajetória que a gente está seguindo, como mudar um grau numa caminhada que vai nos levar a outro lugar. As reinvenções podem ser de passos menores do que em grandes rupturas, do que pedir uma demissão, como eu fiz. Eu pedi uma demissão porque eu tinha condições para isso, foi muito bem avaliado e a minha base me dava essa autonomia. Mas nem sempre é possível, e daí, nesse caso, nós temos que olhar para nós e perguntar o que é possível nas condições que eu tenho para ir ao encontro do que eu estou desejando a partir de agora. E muito importante a gente não romantizar, né, porque como você falou, Adri, a gente está aqui numa bolha, num recorte muito específico, e de mulheres privilegiadas, né, de mulheres privilegiadas que puderam ter essa escolha. Então é muito, como você falou, tem muita pressão também, ao mesmo tempo que tem uma pressão para você continuar produtiva no mercado de trabalho, tem um etarismo ali na sua garganta, dizendo: "Ah, a novinha é melhor que você". Quem decide dar o passo para a reinvenção, também sofre essa pressão, porque: "Ah, agora vai ser tudo lindo, maravilhoso", e não é todo mundo que pode, não é todo mundo que tem condições, né. Além da gente a gente precisa dessa estrutura, seja construída ao longo da vida, já pensando nisso futuramente, seja, no meu caso, como eu ganhei uma herança, que nem é uma herança, mas foi um dinheiro que me possibilita estar onde eu estou agora, ou até um companheiro, uma companheira que vá te também, isso é bem possível também, mas não é todo mundo que tem essas condições, né, acho que a gente tem que pontuar muito isso, porque senão parece que nós somos o alecrim dourado, as mulheres maravilhosas que vivemos de acordo com o nosso propósito. Então esse discurso também é bem perigoso, né, é muito Uhum. perigoso. Mas o que eu queria falar também, assim, que
Na maturidade, assim, psiquicamente, psicologicamente, a gente tem as condições ideais para fazer essa mudança, se a gente quiser e tiver condições, né, condições estruturais. Porque, o nosso trabalho, na primeira metade da vida, a gente está voltada para essa adaptação social, para criar a nossa estrutura, e o trabalho ele está muito conectado com a nossa persona, que são as máscaras sociais que a gente cria ao longo da vida. Geralmente o trabalho geralmente não, o trabalho é parte fundamental da criação da nossa identidade. E isso não é errado. É assim que tem que ser, é assim que a gente funciona, né, porque é errado. O que que costuma o que que pode ser perigoso ao longo da vida, a gente se identificar tanto com aquele trabalho, tanto com aquela persona que a gente criou em função do trabalho, que a gente se perde aquele trabalho, a gente perde a identidade. E isso pode se tornar patológico. Mas na segunda metade da vida, tem esse movimento da gente olhar para o nosso mundo interno e a nossa e ser guiado por essa bússola interna, como a Cléo falou, a gente tem essa possibilidade muitas vezes a gente avalia que essa persona construída para este trabalho não faz mais sentido para o nosso desejo, para a nossa vocação, né. Eu li tem um escritor, ele é junguiano, psicólogo, que chama James Hollis, que ele fala que não é a gente não encontra a vocação é que nos encontra. Porque vocação, na etimologia da palavra vocare é chamado. Eu acho isso tão lindo, assim, parece romântico e tal, mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa interessante. Vocação não necessariamente é trabalho, é um chamado. E se a pessoa, a mulher não tem condições de fazer essa virada para viver, a partir da sua vocação, que ela consiga, eh seguir essa vocação de uma outra forma, e pode ser através de um trabalho voluntário, através de estudo, de outra, como você falou, de outra forma. Também para a gente não ficar presa a só, chega aos 40, a gente tem que mudar de vida, largar marido, né, mudar de vida. Então a gente larga tudo, larga emprego, larga marido, para a gente ser uma mulher realizada. Não, eu acho que também tem esse discurso, sabe, por aí, né, e aí fica perigoso, porque quem não tem essa coragem ou quem não pode se sente deslocada. Então, eu já ouvi mulher falar com vergonha que não tem vontade de mudar o trabalho, porque ela gosta, e ela não é porque ela ama o trabalho, não é porque ela ama o que ela faz, porque ela sente que é a vocação, mas porque aquela estrutura que aquele trabalho oferece é importante para ela. E por que que a pessoa tem que mudar, né, seguir uma voca eu conheço uma mulher que não, conscientemente eu falo: "Não, não é se eu fosse escolher, eu escolheria outra coisa, mas eu não quero, eu preciso", aquilo para a seguran pra psique daquela mulher, é importante ter aquela segurança que aquele trabalho proporciona, e tudo bem, né, então é muito importante a gente não cuidar para a gente não ficar refém, hã do que esperam da gente, seja ou a imobilidade, a invisibilidade, ou também, sair mudando tudo na vida, né. O que que vocês acham sobre isso? Bom, eu acredito que o caos também proporciona possibilidades, né, porque foi assim que aconteceu comigo, eu estava aqui refletindo, quando eu iniciei a pós-graduação lá com vocês, enquanto parceiros da maturidade, eu estava exatamente nesse caos de um casamento se dissipando, eu sem energia, era uma caverna, hum, como eu nunca tinha habitado. E ali me vinha um eco para eu ir, eu já contei isso aqui, mas, pra eu ir para um lugar e foi Machu Picchu. E assim, eu convidei no impulso algumas mulheres que já fizeram trabalhos terapêuticos comigo, e assim, esse grupo confiou em mim, mais do que a mim mesmo, mais do que eu mesmo confiava, é isso. E aí, a isso me moveu em direção à estruturação de algo que eu não tinha ideia de como fazer.
E sim, nós fomos a Machu Picchu, foi um grupo lindo. Então essa sensação de que eu conseguia fazer algo que eu sempre desejei, que era viajar, e ainda levar um grupo e durante essas viagens fazer uma curadoria de algo especial, né, para a gente fazer vivências, que aí vem a parte das artes, né, do período que eu trabalhei como educadora de museus. Apesar de não ter feito muitas viagens ao longo da vida, eh, além das danças circulares, né, eu sou focalizadora dessas danças que, de certa maneira, foram, eh, sustentação para uma alma cigana que nunca pôde viajar. Então eu dançava todas essas danças, sabe, com mulheres, e aquilo eu viajava, né, são danças feitas em roda e possibilita você a viajar e sentir, fazer parte de outras culturas, outros povos. Então, pensando hoje que toda a minha trajetória foi sendo construída para chegar nesse ponto, mas e agora? Há 3 anos de eu me aposentar né, enquanto arte educadora. Depois de eu ter feito essa viagem, eu vi uma possibilidade de, ainda depois da aposentadoria, gente, eu ainda falo essa palavra, parece que não sou eu. Parece que eu tenho 12 anos e que estou iniciando um trabalho, mas já são 22 anos, né. Foi uma grande história. E, então, o que me move hoje é entender, eu fiz dessa maneira mais, impulsiva e acabou dando certo, e aí eu fiz uma agenda para esse ano e já tive que alterar datas de viagens, eu achei que fosse dar conta de 3 viagens, e não é assim, então eu estou diminuindo para lapidar um trabalho. Hoje eu tenho uma reunião com uma consultora, né, do Sebrae, porque eu não entendo de empreendedorismo. Vocês, de certa maneira, né, trabalhavam no mundo corporativo e têm esse know-how que ainda eu não tenho, então eu sinto falta de entender sobre isso, mesmo porque, sem, fazer esse movimento para outras mulheres, você precisa vender, a gente precisa divulgar, né, e isso está sendo exaustivo para mim, não sei para vocês, né. Então, assim, o quanto esse trabalho, como você falou, não entrar no romantismo de que a gente vai viver só né, dessa bússola, né. É preciso uma estruturação mesmo. E às vezes eu fico exausta e eu sinto que também estar com vocês duas, por exemplo, que também estão nesse movimento, e a gente, trocar nos bastidores a vulnerabilidade, os nossos medos e também relembrar da nossa força, é o que também me move, sabe, me dá respiro para continuar nessa lapidação, porque a gente também quer menos um tempo de maior qualidade para nós, de respiro, mas e também sustentação financeira, né, não só, e eu acho que de inovação daquilo que vai, vibrar, né, com alegria nessa alma. Por isso que eu não me vejo aposentada, porque uma referência da aposentadoria era, né, pessoas que diminuíam esse ritmo de vida, mas não como os japoneses, que saem em bando para viajar, depois depois de uma vida dedicada àquele trabalho, que também é uma outra cultura, uma visão, né, de mundo. É é um pouquinho sobre isso, assim. Só, pegando um pouco esse ponto de a gente eu acho que na no nesse novo momento desse empreendedorismo, né, a gente tem um outro ponto fundamental que é aprender a lidar com a frustração, porque é uma coisa que a gente não sabe fazer, às vezes nunca fez, e eu tô sentindo isso hoje muito, que eu tô com, né, não é só uma, a gente não faz só uma coisa, né, eu acho que, esse no esse mo nesse momento de vida que a gente está, a gente escolheu, pôde escolher, a gente
fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, é até saudável financeiramente. Só que é difícil lidar com isso. E tem coisa que não vai dar certo, e você vai ter que cancelar. Eu vou ter que cancelar agora um projeto que eu coloquei e não consegui, pelo time, não consegui vender tudo. E é muito chato isso, porque a gente, num primeiro momento, é assim: "Eu sou incompetente", né, tem essa voz, né, eh, interna, que é um masculino interno, né, falando: "Você não, ó, você não fez direito, você não faz direito, você não planejou, você não pensou, você não vendeu, você não sei o quê". Se a gente sucumbir a isso, a gente não faz mais nada, a gente fica no lugar. Então É, precisa de muita estrutura interna para a gente aguentar e falar: "É isso mesmo, não deu hoje, não deu dessa vez, vou aprender o que que eu posso fazer melhor". E isso é muito mais fácil quando a gente faz quando tem uma rede de apoio, de troca, que eu vejo isso em vocês, né. A gente fala muito sobre isso aqui nos bastidores, né. "Ai, tá uhum. difícil. Ai, como é que eu faço? Como é que". Então, tem que aguentar, tem que não é aguentar, essa palavra é ruim, mas tem que aceitar essa vulnerabilidade, aceitar as imperfeições que a gente tem, que a gente não sabe tudo, e uma frustração não vai matar ninguém, não vai acabar com a nossa vida profissional. Eu acho que é uma questão importantíssima, é não considerar que os nossos projetos são a gente, porque isso é chave para a frustração. Quando você lança um projeto, e eu também passei por isso, e ele não performa exatamente como você gostaria, na velocidade, no timing, no jeito, na forma, e nós nos super identificamos com aquele projeto. E é até meio natural, porque quando você está fazendo um projeto que é seu, está colocando muito de você naquilo, essa super identificação acaba sendo meio natural. Então, nós precisamos separar muito bem isso, que os nossos projetos não são a gente. E aí, talvez nós consigamos lidar melhor com essa frustração. Foi um exercício que eu fiz muito recentemente e que, quando nós temos essa rede de apoio, é muito mais fácil. Quando nós escutamos pessoas, não aquelas pessoas que estão sempre nos exaltando: "Nossa, como você é maravilhosa, divina, que ideia sensacional, esse projeto vai bombar". Também ouvi muito disso. Mas a rede de apoio honesta, que vai te dizer, vai te dar a real: "Ó, isso talvez não funcione, isso não está muito bom, dá mais uma olhadinha", é fundamental. E na medida em que nós envelhecemos, essas redes de apoio começam a se tornar fundamentais em várias áreas das nossas vidas. Quando nós éramos jovens, a gente precisava de rede de apoio em relação ao trabalho? Não, a gente ia lá e fazia o trabalho, fazia o que tinha que fazer. Era assim que nós fomos ensinadas que deveria ser. Vai lá, faz o teu trabalho, quando terminar o expediente, tu vai para casa e até o outro dia. Agora, quando nós queremos esses trabalhos mais autorais, que fizemos essa transição, que tivemos o privilégio de poder fazer essas transições, que somos privilegiadas, precisamos também contar com essas redes de apoio. É um processo que não acaba quando nós fazemos a transição de carreira. E talvez, eventualmente, nós entendamos que não foi isso e queremos fazer outra transição. E para isso nós precisamos contar com essas redes de apoio, porque senão fica difícil encontrar a força e a energia para persistir quando nós nos super identificamos com nossos projetos que não vão dar certo. Isso sempre vai acontecer, principalmente quando nós estamos inovando, que é o nosso caso de criar trabalhos específicos para mulheres na maturidade. Isso não é tecnologia, mas é inovação. Nós costumamos associar a inovação só com tecnologia, mas não é. Tudo que é novo é inovação. Então, nós estamos inovando, nós somos inovadoras. E isso nem sempre tem uma aceitação imediata. E todo mundo que for partir para esse tipo de trabalho inovador vai sentir isso no começo, essa resistência, essa falta de entendimento sobre o que nós estamos oferecendo. Mas é questão de
persistir, né, encontrar essa rede de apoio e poder conversar, como nós fizemos agora antes de começar o episódio, a gravação, a gente estava falando sobre isso, sobre como encontrar meios, criando meios de nos apoiar mutuamente. Para mim, isso faz toda a diferença, não sei para vocês. É, eh, também confiar, né, gente, muito que a gente não é, esse lugar da competição, então, assim, também vem na maturidade, esse lugar do encontro, né, entre as mulheres. Gente, a gente é demais, nós movemos o mundo. A gente É. gera, né, a gente Nutre. refloresta, nutre e sustenta. Então eu falando aqui agora, assim, vi a vibração, sabe, no meu corpo de que isso é verdade, mas esses ruídos, né, foram plantados em nós, então a gente está em comunidade para a gente se relembrar de quanto essa mulher ouvir a história de cada uma. É muito especial, né, nos nutre de um lugar tão único, então, eh, é isso, façam elos, né, esses cafés com as ami entre as amigas, né, que vocês trocam ideias, possibilidades, né. É muito, muito genuíno a gente encontrar um lugar de trocas e, às vezes, novos lugares, buscar novos lugares que vai dar um refresco para a tua alma, porque às vezes você tem uma ideia que parece muito doida, e que lá no fundo da tua alma você crê que é uma possibilidade, né, e que quem está em torno de ti não dá credibilidade para aquilo. Então, eu acredito que a gente precisa ir ao encontro de pessoas que estão em mesma ressonância com aquilo que você acredita, vibra, né, confia. É essencial isso, quer dizer, é preciso que você lapide essas relações também, né, porque às vezes acaba criando umas ervas daninhas ali. A gente sabe como a gente acaba, nutrindo esses esses seres, né, que vão, Minando. trazendo vão Vampirinhos, vão né, que vão sugando. sugando. É. Vocês entenderam, exatamente, é isso que eu vejo, essas ervas daninhas que a gente precisa, com consciência também, ou mudar de terreno, né, e Mudar o deixar lá, adubo. ou com consciência fazer a poda, né. É. E aí abre espaço, sabe, para outros seres virem e também te nutrir naquilo que tu acredita. Então, assim, não estar mais em lugares insalubres é um primeiro grande passo, né, que seja ali numa relação que não mais comporta e que você precisa fazer esse movimento mesmo, né, ou de diálogos, né. Eu não digo nem de romper, é de trazer, novos caminhos e você se colocar, de forma diferente, né, para que você seja, que se a pessoa não te ouve, você se sinta ouvida e não importa o que venha desse lugar, né, de ecos, mas eu acho melhor esse afastamento no caso. Tanto assim E nas relações quanto de lugares de trabalho, né. sim, e eu acho que a gente está num momento, assim, quando a gente olha pra segunda metade da vida, ideal para a gente fazer essas mudanças que são estruturais, né. Pensando no trabalho, eh, a gente não está mais voltado para adaptação a qualquer custo, né. A gente não consegue mais, então isso já abre um espaço para o novo. Né. Tem um acúmulo de experiência, apesar de para o mercado, para o mundo corporativo, a gente estar velhas e ultrapassadas, né, a gente carrega essa experiência para a nova atividade que a gente for fazer.
né, não é assim, não acontece essa ruptura e nunca mais, né. Eu vejo como a Adri falou, a jornalista ainda me ajudando no que eu faço no meu trabalho de terapeuta hoje, né. Então a gente tem esse acúmulo de experiência que a gente carrega, que soma, né, não diminui, né. E para quem está atento e quem deseja, quem está mais atento consegue se conectar com essa vocação, que às vezes já está realizando e as outras vezes não. Então, assim, acho que só tem vantagem quando a gente tem uma estrutura basal ali, né, básica, para fazer essa mudança, né. Mas, como a gente sempre já falou, não é uma questão de tem muitas camadas, né, mas é possível. E esses momentos de crise que a gente passa quando chega ali na metade da vida, podem ser grandes catalisadores para mudanças profissionais também, desde que nós não façamos isso por desespero também, por querer fugir de alguma coisa, mas esses momentos de ruptura podem, com base, com autoconhecimento, com consciência, com rede de apoio, ser os nossos catalisadores para as mudanças, para as transições profissionais que a gente desejar. Mulheres, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Agradeço muito a vocês, a companhia e a rede de apoio em todos esses processos pelos quais estamos passando. Estar em Sim, transição, em travessia, de mãos dadas com vocês, tem sido realmente um diferencial, mulheres. Então a gente convida fundamental. as que estão nos ouvindo a fechar os olhos, sentirem a intuição para ouvir exatamente essa bússola, né, interna do coração e se fortalecer nessa confiança que é possível a gente construir novos mundos, principalmente internos, para a gente transformar o que a gente não acredita mais ser o que condiciona as nossas vidas, né. Um beijo então, até a próxima. Até. Besitos. Beijo.